for, passa de mim este cálice, ó meu Pai, e um alto preço Ele pagou, lágrimas de sangue Ele chorou. Pensava que havia vencido, os anjos cantavam, Jesus está vivo, a morte não pode segurar o meu rei. Ele venceu e hoje está aqui para te abençoar. A tua bênção hoje Ele vai entregar, o inimigo não pode a tua vida tocar, porque Deus contigo está. Contigo está a vitória que Jesus conquistou na cruz. Contigo está a unção que tem poder para tua vida transformar, e todo mal tem que sair. Contigo está autoridade e poder para vencer a resistência do inimigo, e com tua fé Deus fará o impossível para você vencer. Basta você crer. Os anjos cantavam, Jesus está vivo, a morte não pode segurar o meu rei. Ele venceu e hoje está aqui para te abençoar. A tua bênção hoje Ele vai entregar, o inimigo não pode a tua vida tocar, porque Deus contigo está. Contigo está a vitória que Jesus conquistou na cruz. Contigo está a unção que tem poder para tua vida transformar, e todo mal tem que sair. Contigo está autoridade e poder para vencer a resistência do inimigo, e com tua fé Deus fará o impossível para você vencer. Basta você crer no Senhor. Basta você crer. Aleluia. Deus vai na frente e abriu o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos já contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha, e Ele confia, caminha contigo, de noite hoje e dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. Quem tem motivo pra louvar, louve! Quem tem motivo pra adorar ao Senhor, adore! A glória é dele, a honra é dele, o louvor é pra ele! Aleluia! É pra você, querido, ouve. Deus não rejeita oração. Oração é fale com o Senhor Jesus. Nunca vi justo sem resposta, ou ficar no sofrimento. Basta somente o quê?
Meus queridos, graça e paz da parte do Senhor nosso Deus, mais uma vez juntos, né, na nossa live Palavra Pastoral, uma palavra de Deus aí para o teu coração, celebrando ao Senhor, né, por estarmos juntos e por mais uma vez, né, termos a oportunidade de compartilhar, né, daquilo que Deus tem falado ao nosso coração. Quero já deixar aqui o meu carinho, a minha paz, né, ou a saudação de paz, a paz de Cristo, né? A minha saudação de paz a todos os irmãos, né? Permaneçam, queridos irmãos, firmes na fé, com os vossos corações, né? Diante do Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia, ela nos alcança, né? Ela tem sido para nós a razão de nós estarmos aqui, de nós continuamente estarmos juntos, né, nesse momento, compartilhando aí um pouquinho da palavra do Senhor, daquilo que Deus tem falado aí ao nosso coração. Um abração para você, meu irmão, minha irmã, você amigo que está com a gente, né? Um montão de gente aqui conosco, irmão Marcos, irmã Leopoldina, a Luciene, a Kátia está com a gente, a Rosângela está com a gente, Marília, a Bárbara, a Sara, a Karine, ou Karina, um montão de gente abençoada aqui conosco hoje, né? O Edna também com a gente. Deus abençoe cada um de vocês, né, que estão conosco, tanto no Facebook quanto no Instagram. Né? Nós estamos compartilhando essa live ao vivo, né? E você pode avisar aí aos teus amigos, né? Você pode compartilhar esse vídeo aí com teus grupos de amigos, com pessoas que você conhece, para que a gente possa somar aqui, não é, e multiplicar, queridos, aqueles que estarão sendo alcançados pela misericórdia do Senhor, pela graça do Senhor, através da sua palavra, né? Eu não tenho o que oferecer para você, eu não tenho, né, de mim mesmo, não tenho o que oferecer para você, mas eu acredito verdadeiramente, como diz a palavra do Senhor, que Ele se instrumentaliza, né, de nós, pequenos, vasos falhos, vasos quebrados. Ele se instrumentaliza de nós, né, para abençoar aqueles que Ele deseja falar. E eu creio que nessa noite, mais uma vez, Ele quer falar aí ao teu coração, Ele quer ministrar a tua vida, e por isso você está aqui, não é? Por isso você chegou nessa hora, né, a esse vídeo, a essa live, com certeza uma direção de Deus aí para a tua vida, para que você possa ser abençoado, assim como o Senhor tem feito nos dias que nós temos compartilhado essa palavra com muitos e muitos irmãos. Então Deus abençoe tua vida, abençoe tua casa, abençoe o teu lar, Deus abençoe aí você, meu amado e querido irmão. Meus queridos, vai deixando aí, meu amado, aí nos comentários, como você está recebendo aí a palavra, como ela está chegando aí ao teu coração. Vai deixando para a gente as informações, né? Um feedback aí do que você está vivenciando, né? E Deus possa assim continuar ministrando, né? E você sendo canal de bênção para a minha vida e eu sendo canal de bênção para a tua vida, através do agir e do trabalhar de Deus, né, para cada um de nós. Boa noite aos queridos que estão chegando, a graça e a paz, a bênção do Senhor esteja sobre cada um de vocês. Meus amados, eu queria compartilhar uma palavrinha com você hoje, aqui no livro de Daniel, no capítulo 1, Daniel, capítulo 1, é apenas um versículo para a gente estar contextualizando, né, e aprendendo algo da parte de Deus nessa noite, né? Então eu queria te chamar aí para Daniel capítulo 1 e eu queria que você visse comigo aí o versículo 8. Daniel capítulo 1 e o versículo 8. A palavra diz assim: Daniel, contudo, decidiu que não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Eu quero aqui
reduzir ainda mais nesse texto, né, a essência desse texto para nós hoje, que é a parte inicial do versículo, quando diz aí o texto: Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro, né? Daniel decidiu não se tornar impuro. Meus queridos, na nossa vida há muitos que creem, e eu respeito a crença, né? Eu respeito o posicionamento dos nossos irmãos calvinistas, ou dos nossos irmãos que creem, né? De que todas as coisas estão determinadas, todas as coisas estão estabelecidas desde toda a eternidade, né? E essa é uma discussão longa e não vou aqui adentrar nessa discussão. Mas o que eu quero hoje destacar para você, e já por isso eu abordei aí a questão do pensamento, né? Do que está determinado ou não, é que no texto aqui há uma forte ênfase ao posicionamento, à decisão individual e pessoal de alguém, não é, que resolve não, como diz o texto aqui, não se contaminar, não se tornar impuro. E aí eu quero chamar a sua atenção para isso, não é? A importância das nossas decisões, a importância de nós, não é, eu, você, cada um de nós, tomarmos, não é, posição, não é, e nos colocarmos diante da vida, diante daquilo que está diante de nós, assumirmos essa posição, esse compromisso, não é, e fazer isso com todo afinco, com toda convicção e com toda fé, porque isso vai repercutir na nossa vida, vai implicar, não é, na nossa vida, como nós estaremos prosseguindo nela, né? Eu quero apenas entrar um pouquinho aqui no texto para que a gente possa então contextualizar e colocar essa verdade aí no nosso dia a dia. A palavra de Deus vai nos dizer que o povo de Deus havia sido levado cativo, né? O cativeiro babilônico, e Israel, né, havia sido definitivamente conquistado e agora estavam sob o poder da Babilônia. E o rei da Babilônia, ele decidiu estrategicamente que os mais jovens, né, as pessoas mais habilitadas, né, mais capacitadas dos escravos, poderiam servir e ser utilizados dentro do reino da Babilônia em favor do próprio reino. E foi feita uma seleção dessas pessoas mais jovens, mais capacitadas, mais inteligentes, para que a partir dessa seleção, uma outra seleção fosse feita e assim restasse os melhores, não é? Os melhores daquela cultura, os melhores daquele povo, e esses melhores, ainda que escravos, não é, teriam alguns benefícios e seriam utilizados pelo Império Babilônico em prol deles mesmos. Uma estratégia inteligente. E nesse primeiro momento aí em que esta seleção está sendo feita, nós encontramos então Daniel jovem, né? Que ainda era um jovem, né? Daniel com os seus amigos, e eles estão aí nesse processo de seleção, de escolha, né? Dos mais habilidosos, dos mais saudáveis, dos mais bonitos, né? Para servir ao rei. E a palavra de Deus vai nos dizer, queridos, que nessa preparação, né, para que esses jovens pudessem servir bem ao rei, foi lhes oferecido a alimentação ou o tipo de comida que o próprio rei comia. Então, foi lhes dado a possibilidade, ainda que escravos, de estarem comendo do melhor que havia na Babilônia, né, as melhores comidas que haviam na Babilônia. E essas comidas estavam agora diante aí, de Daniel e de todos os seus amigos que estavam ali. E quando a gente chega aí no versículo 8, a gente vai ver que Daniel, ele resolve não comer daquela comida, ele resolve não participar ali daquele banquete, não
se alimentar daquilo que estava ali diante dos seus olhos. Se nós não conhecermos um pouco, o contexto histórico, se nós não conhecermos um pouco a cultura judaica, ou a teologia judaica, nós ficaríamos sem entender por que Daniel escolhe não comer daquela comida que estava ali, já que era a comida do rei, a comida que era servida também aos nobres. Meu irmão, pensa um pouquinho aí, Daniel não é um convidado, ele não está ali na condição de um convidado, de uma pessoa com privilégios. Na verdade, ele é escravo. O rei de Israel havia sido morto, toda a nação de Israel estava escravizada, muitos mortos, outros abandonados ao relento lá em Jerusalém, e todos estavam na condição de escravos. Então, Daniel estava ali, queridos, na condição de escravos. As possibilidades ainda não estavam concretas na vida de Daniel nem dos seus amigos. E agora surge para eles a oportunidade de se alimentar, a oportunidade de comer, um banquete, de comer uma comida especial, talvez, queridos, uma comida de melhor qualidade, provavelmente de melhor qualidade do que a comida que eles tinham em Israel. Porque nós estamos falando aqui de que essa comida era a comida do Império Babilônico, que era o maior império da época. Então havia fartura, havia abundância de alimentos de boa qualidade, alimentos que certamente encheriam os olhos, e que despertariam o paladar. E Daniel, inusitadamente, ele resolve não participar desse banquete. Por quê? Por que é que ele toma essa decisão de não participar desse banquete? Se você conhece aí o contexto da história da cultura judaica, do pensamento religioso judaico, você vai saber que haviam na lei mosaica, na lei de Israel, na lei religiosa que dirigia a vida do povo, haviam vários trechos da lei que proibiam certos tipos de alimento, que não deveriam ser comidos, porque esses alimentos eram considerados impuros e não deveriam fazer parte, portanto, da mesa do povo de Israel. Provavelmente, então, o que Daniel vê ali diante dos seus olhos é que havia ali no banquete alimentos que não eram aceitáveis à sua fé, não eram aceitáveis ao seu compromisso com Deus, não eram aceitáveis à sua cultura religiosa. Daniel está diante, então, de muitas comidas, muitos alimentos, mas a grande parte desses alimentos não poderiam fazer parte da sua alimentação por uma questão de fé, por uma questão de convicção de fé, por uma questão de convicção de fé. É isso que motiva Daniel a não aceitar, a não participar desse banquete. Não há uma outra razão. Não é que a comida não prestasse, que a comida não fosse boa, nada disso. A comida certamente era uma comida de excelente qualidade, atrativa, uma comida que chegava aos olhos, ao paladar, ao olfato, agradáveis, mas contrariava a fé, contrariava os princípios de fé de Daniel. E é sobre isso que eu gostaria de compartilhar com você hoje, com base nesse versículo, queridos. É que, no contexto que nós vivemos, da sociedade que nós vivemos, o pragmatismo, ou seja, a ideia de que aquilo que é bom, aquilo que traz resultado, aquilo que ajuda, aquilo que de alguma forma traz para nós benefícios, deve ser aceito, deve participar da nossa vida sem muito questionamento.
não é tão importante, não é, levar em conta princípios, levar em conta questões de fé, desde que aquilo que você vá fazer lhe traga resultados, né? Desde que aquilo seja bom, seja agradável, seja algo que de alguma forma lhe ajude. E, sabe, isso tem feito muita gente se distanciar de Deus, muita gente se afastar de Deus. Quando nós tomamos as nossas decisões, quando nós tomamos partido na vida, quando nós resolvemos seguir um tipo de conduta de vida que não leva em conta os princípios da palavra, não leva em conta aquilo que a própria Bíblia nos diz, aquilo que o Senhor fala, através da sua palavra, nós certamente estaremos, queridos, optando, escolhendo coisas que não agradam a Deus, mas estaremos fazendo isso porque nós vemos bom resultado, nós vemos retorno, nós vemos que tomando essa decisão, escolhendo estas coisas, nós estaremos, vamos chamar assim, vivendo felizes. Existe algo que nós chamamos de ditadura da felicidade. As pessoas estão em busca de ser feliz, de viver um momento de felicidade, e por causa dessa ditadura da felicidade, ou a obrigação de sermos felizes e felizes todo o tempo, nós estamos rompendo com compromissos de fé, rompendo com princípios relacionados à nossa fé, a convicção com Deus, para que a gente possa ter aí momentos de prazer, que a gente possa ter alguma coisa, algum retorno através daquilo que nós estejamos procurando. Sabe, queridos, e isso é muito mal, porque a palavra de Deus nos diz que há caminhos que para o homem até parecem ser caminhos direitos, mas lá no final o resultado dos caminhos são caminhos de morte. Nem tudo, queridos irmãos, que está diante de nós deve ser recebido ou aceito. A palavra de Deus nos diz que mesmo coisas que sejam corretas, mesmo coisas que sejam justas, nem mesmo estas coisas devem ser praticadas, todo o tempo, de toda maneira, sem uma prévia avaliação, sem um cuidado. Paulo diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Tem coisas, queridos, que nós, ainda como eu disse, possamos fazer, não devemos fazer. Há coisas, meus amados irmãos, que nós, sabe, queridos, não podemos participar, que nós não podemos nos envolver. E estas coisas que nós não podemos participar ou nos envolver, não é que sejam ruins, não é porque nos tragam dano, porque nos façam mal, ao físico, nos façam mal ao emocional. Não é isso. É porque elas contrariam a palavra de Deus, elas contrariam o princípio bíblico. E se contrariam um princípio bíblico, ainda que momentaneamente não nos façam mal, ainda que não sejam algo desprezível, ao prazer físico, a satisfação emocional. Entretanto, se é algo que a palavra de Deus claramente condena, certamente nos fará mal, irá de encontro à nossa vida espiritual. É importante, portanto, queridos, que eu e você estejamos atentos, a essa questão. Daniel, ele vai rejeitar aquele banquete, ele vai rejeitar aquilo que estava diante dos seus olhos, queridos, não porque não tivesse com fome. Certamente ele estava com fome. Como eu disse, ele era um escravo. Tinha vindo de uma longa caminhada, eram mais de 2.000 quilômetros de Israel até a Babilônia. Então não foi uma ausência de comida. Quando eu, queridos, tiver que escolher algo, uma decisão a ser tomada, um momento a ser vivido, eu não tenho que abdicar desse momento apenas porque não tenho vontade ou porque estou sem apetite para aquilo. Não. Na verdade, ainda que eu deseje muito,
ainda que eu queira muito, ainda que eu esteja com muita vontade de participar, de querer, de desejar, de estar me envolvendo com certas circunstâncias, com certas pessoas, com certos momentos da vida, ainda que eu deseje muito isso, entretanto, se isso é contrário à vontade de Deus, à palavra de Deus, eu devo abrir mão disso. Eu devo deixar de lado isso. O grande problema que nós temos vivenciado nos dias de hoje, queridos, é que nós desaprendemos, não é? Nós, hoje eu digo nós, o contexto dos cristãos, não é? Nós desaprendemos, queridos, a sacrificar as nossas vontades. Nós desaprendemos a deixar de lado a nossa vontade e colocar em lugar da nossa vontade a vontade de Deus. Paulo vai dizer uma palavra interessante, ele vai dizer, eu já não vivo mais, mas Cristo agora vive em mim. E ele vai dizer que agora a vontade que nele está não é mais a vontade dele, mas é a vontade do Filho de Deus. É o propósito de Deus que agora rege a vida de Paulo, que governa a vida de Paulo, que dirige a vida de Paulo. A palavra de Deus também vai nos dizer que é impossível agradar a dois senhores. Jesus vai nos dizer isso. Não se pode servir a dois senhores. Você acabará desagradando a um. E nós muitas vezes estamos, queridos, nós estamos tentando prosseguir na nossa caminhada, tentando viver uma caminhada espiritual, né? Agora, nesse tempo de ausência de paradigmas, ausência de verdades absolutas, onde as pessoas, cada um quer construir a sua vontade, né? Cada um quer ter o seu mundo, cada um quer ter a sua direção. Nós estamos, portanto, escolhendo quem vai governar as nossas vidas. Estamos muitas vezes escolhendo, queridos, que nós mesmos sejamos os senhores da nossa vida. Quando você decide fazer algo, quando você decide comer de um banquete, participar de um banquete, e essa sua decisão não leva em conta a vontade de Deus, não leva em conta o que está escrito, não leva em conta a palavra do Senhor, você está tirando Jesus do trono, tirando Jesus do centro da sua vida e se colocando como Senhor da sua vida. Você passa a ser o Senhor da sua vida, o dono da sua vontade. E o que é que a gente escuta hoje? O que é que a gente vê nos dias de hoje, no contexto da nossa sociedade? É exatamente isso. Há uma luta para que você seja senhor de você mesmo. Você escuta isso constantemente, você ouve isso constantemente. A psicologia está te ensinando isso, a filosofia está te ensinando isso, né? Os conceitos filosóficos, os conceitos sociológicos, todos eles estão querendo empoderar o homem tem que ser senhor da sua vida, você tem que se governar, você tem que ter o controle da sua vida, tem que ser senhor do seu nariz, Você não deve escutar ninguém, o importante é que você seja feliz, o importante é a sua felicidade, a sua vontade realizada. Não é isso que nós temos escutado? Mas quando nós tomamos isso, quando nós assumimos isso, queridos, as decisões que nós tomamos, na grande maioria das vezes, serão decisões que vão de encontro à vontade de Deus, à vontade de Jesus. E aí vai se cumprir aquilo que a palavra diz, que tem muita gente dizendo Senhor, 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 mas o coração está longe. Porque é muita gente que até tem Jesus como Salvador. É muita gente cantando como Roberto Carlos cantava, Jesus Salvador, Jesus Salvador. Todo mundo canta, é muito bom cantar Jesus Salvador. Mas as pessoas não estão cantando e dizendo Jesus, meu Senhor. As pessoas não estão assumindo Jesus como Senhor das suas vidas. Porque elas querem ser senhoras, senhores e senhoras da sua vida. Elas querem dominar-se, elas querem ter o controle da sua vida. E quando fazemos isso, não há oportunidade, não há brecha, não há possibilidade, queridos, de conviver com Cristo. Porque Cristo não se submete à vontade humana. Cristo não cede à vontade humana. Ele reina, ele governa, ele é o soberano. Ele é o Senhor, ele é rei. Quem tem que governar é ele. Mas esse governo de Jesus não é imposto.
Esse governo de Jesus, sabe, não é colocado de goela abaixo, não é uma imposição. Esse governo de Jesus, irmãos, ele está atrelado, meu querido irmãos, a uma decisão sua também. E é por isso que esse texto aqui, ele tem algo importante aqui. Porque Daniel sabia qual era a vontade de Deus para a vida dele. Daniel sabia que havia aí princípios acerca do seu comportamento, acerca da sua conduta, acerca da sua maneira de viver. Haviam aí estabelecidos já de antemão, não é? A direção de Deus para a vida dele. Daniel conhecia o que Deus queria que ele fizesse. Mas eu pergunto, só era Daniel que conhecia isso? Será que os outros judeus que estavam ali também com Daniel também não sabiam? Sim, sabiam também, mas nenhum se posicionou. Porque ainda que você saiba lá no fundo, muitas vezes, o que Deus quer de você, o que Deus espera de você, muitas vezes nós estamos fazendo pouco caso disso. Nós não damos atenção à voz de Deus. Até mesmo, muitas vezes, nós estamos escondendo, encobrindo a voz de Deus, para que a gente não seja atingido pela nossa consciência, pela voz do Espírito que fala conosco, e assim a gente se sinta culpado quando quebrarmos o princípio de Deus. É por isso que eu digo, tenha a vontade de Deus. Deus estabelece a vontade dele para a minha vida, para a tua vida. Ele revela essa vontade, ele mostra para nós qual é a sua vontade. E agora é preciso que eu e você respondamos a essa vontade de Deus. É preciso que eu e você tomemos, eu e você, uma decisão acerca da vontade de Deus para a nossa vida. E qual é a decisão que a gente vai tomar? A palavra de Deus nos diz aqui que Daniel decidiu, queridos, não se tornar impuro comendo daquela comida, daquele banquete. Ele tomou essa decisão. Ele resolveu no seu coração. Diante daquilo que ele conhecia da vontade do Senhor, ele responde a essa vontade do Senhor. E ele diz, não, eu não vou comer dessa comida, eu não vou, participar desse banquete, porque eu sei que essa não é a vontade de Deus para a minha vida. Meu irmão, minha irmã, talvez você tenha vindo ou esteja ouvindo essa live, quem sabe você chegou a essa noite, a esse momento, chegou diante desta palavra e possivelmente você estivesse até mesmo desejando aí uma palavra que fosse uma palavra que vai de encontro a uma necessidade sua, que vai de encontro a uma questão específica sua. Mas eu quero dizer a você, queridos, que a maior das nossas necessidades não é a cura do nosso corpo. A maior das nossas necessidades, queridos, não é, a dispensa repleta de alimentos, de coisas. A maior das nossas necessidades não é a conta bancária cheia de dígitos. A maior das nossas necessidades, queridos, é a salvação da nossa alma. A maior das nossas necessidades, queridos, é um encontro verdadeiro com Cristo. A maior das nossas necessidades, meu amado, é saber que agora nós não caminhamos mais em direção à perdição eterna, que não somos mais filhos da ira, que não estamos mais condenados, queridos, mas que agora nós, através da misericórdia do Senhor, através da vontade bondosa do nosso Deus, nós agora temos acesso ao Santo dos Santos. Nós agora somos, meus queridos, chamados a ser filhos de Deus. Você sabe qual é a vontade de Deus para você? A palavra de Deus nos diz isso. De que a vontade dele é que nenhum de nós se perca. A vontade de Deus para nós é que nós sejamos salvos. A vontade de Deus para nós é que nós sejamos santos. A vontade de Deus para nós, queridos, é que nós sejamos, de fato e de verdade, filhos de Deus. Como diz lá em João capítulo 1, aqueles que creem, meu amado, a estes foi dado o direito de serem chamados filhos de Deus. É um direito, meu amado, que, ele é pleno, ele é um direito, maravilhoso. E eu chamo esse direito, não de direito, mas de um privilégio de ser chamado filho de Deus. E é dado a mim esse privilégio. É dado a você esse privilégio.
E a gente precisa responder a esse privilégio. Responder, queridos, sabe, a essa oferta de amor, essa oferta que Deus tem dado a mim e a você. E eu preciso escolher bem, você precisa escolher bem, queridos. Assim como eu disse aqui no texto, assim outros banquetes, outros alimentos, outras ofertas. E eu sei que o mundo, ele vem, não é, com o seu banquete também, vem oferecendo, né, diversos tipos de alternativas, com a proposta de te fazer feliz, com a proposta de te alimentar bem, com a proposta de sentir um prazer diferente, né? De sentir um paladar diferente, um olfato diferente, um cheiro diferente. É isso que o inimigo faz com a gente. Ele põe um banquete, não é? Com comidas novas, comidas diferentes, coisas agradáveis aos nossos olhos, como foi agradável aos olhos de Eva, não é? Aquela fruta lá no jardim. É colocado diante de nós algo que nos atrai, algo que nos chame a atenção, meu amado irmão, minha irmã. Mas deixa eu te dizer uma coisa, aquilo que está diante de você, queridos, não é, sabe, algo forçado, não é algo definitivo. Você tem o poder, dado por Deus, pelo Espírito Santo, de fazer a escolha. Se você vai comer ou não vai comer. Se você vai ceder ou vai se manter firme no propósito que Deus já plantou no seu coração. Daniel, diz o texto aqui, ele decidiu. Ele escolheu, tomou uma decisão correta. A decisão de ser puro, de continuar puro. A decisão de não se misturar, a decisão de não se envolver, a decisão de não participar das coisas ali do mundo, as coisas da Babilônia, meu amado. A palavra de Deus para mim, para você hoje, tem a ver com isso. Qual tem sido as tuas decisões? Qual tem sido, meu amado, sabe, o prato que você tem escolhido? Qual tem sido, meu querido, o alimento que tem entrado? Não o físico. O físico também é bom, é importante escolhermos bem que tipo de comida estamos comendo. Mas não é dessa que nós estamos falando hoje. Que tipo de alimento tem penetrado tua alma? Que tipo de alimento, meu amado, tem penetrado no teu ser, no teu interior? O que é que você tem comido? Que tipo de bebida você tem bebido para preencher a sede que eu sei que você tem? A nossa alma tem fome, a nossa alma tem sede, queridos. E muitas vezes nós estamos querendo preencher, né, alimentar a nossa alma com aquilo que é oferecido pelo inimigo das nossas almas, na tentativa de nos desviar, de nos afastar da vontade de Deus. Mas escolha corretamente. Escolha, meu querido, como Daniel escolheu. Deixa eu te dizer uma coisa, a escolha de Daniel, ela abriu mão de prazeres. Ela abriu mão, sim, sabe, de experiências ali, agradáveis, momentâneas e agradáveis ali. E ele escolheu, como nós vamos ver aqui no texto, na sequência, ele escolheu comer alimentos que não são tão agradáveis assim ao paladar. Verduras, legumes, né? Comidas que ao nosso paladar não são tão atrativas. Mas se você for conversar com qualquer nutricionista, se for conversar com qualquer médico, ele vai logo te mostrar que são essas comidas que, sabe, vão garantir a tua saúde, vão ser a base, o sustento da tua saúde. Espiritualmente falando, muitas vezes o alimento, né, que nós temos que viver no dia a dia, aparentemente não é tão saudável, tão bonito, tão atrativo, sabe? Não cheira tão forte assim ao olfato, não chega tão, sabe, tão atrativo aos nossos olhos.
Mas é esse alimento, meu querido, que vai manter você saudável. É esse alimento que vai manter você forte. É esse alimento que vai dar você, como dizemos aqui no interior, substância, para que você permaneça firme diante do Senhor, permaneça como servo de Deus, meu amado, na sua posição. Então escolha aquilo que é alimento saudável e que vem da direção de Deus e que vem da vontade de Deus. Não importa o tamanho da tua fome, não importa o tamanho do teu desejo, não importa o que esteja diante dos seus olhos. Certamente, como eu disse, Daniel estava ali faminto, caminhada longa, escravo. O banquete ali era admirável, mas nada disso foi maior do que a decisão do coração de Daniel, do que a sua convicção, do que os seus princípios, do que a sua decisão de fé. Sabe, eu conversava ontem com os irmãos na nossa live e a gente falava algumas coisas a esse respeito. Eu dizia que em relação à caminhada com Deus, as coisas de Deus, meu irmão, o que importa é a nossa decisão. O que importa é a nossa convicção. O resto é desculpa. O resto é desculpa que a gente vai dar, vai procurar, e que a gente vai, sabe, quando a gente erra, quando falha, quando tropeça, quando escolhe mal. Se você tem, meu amado, convicção de fé, se você tem certeza do Deus que você serve, se você sabe, meu amado, a caminhada que você tem tido com o Senhor, se você escuta a voz do Espírito Santo que está aí em você, meu amado, se você, meu amado, é alguém que tem com Deus relacionamento, meu querido, você já sabe que decisão tomar. Eu me lembro de algumas experiências como pastor, de aconselhamento, que as pessoas vêm perguntar, e vêm dizer, pastor, eu devo fazer isso, eu devo fazer aquilo. E sabe, as pessoas já sabem a resposta. Quando chegam para mim ali, sabe, no gabinete pastoral, quando chegam para conversar, a maioria das vezes, nessas circunstâncias, já sabem qual é a resposta, e a resposta é não, a resposta é que não devem fazer, não devem decidir, não devem ir por aquele caminho, mas o que elas querem é um aval, uma desculpa, para que possam fazer, né? Eu me lembro de uma história de alguém que bebia, né? E era alguém que vivia no mundão aí da bebida, do alcoolismo, e se converte, e essa pessoa se converte, e ela então vai, sabe, sentindo necessidade de beber, necessidade de se alcoolizar, né? E ela vai então procurando essa brecha, e conversa com um pastor, e pergunta ao pastor, é pecado beber? E esse primeiro pastor diz, é pecado, não beba, você não deve beber, é algo que não agrada a Deus. E vai para um segundo, e o segundo pastor diz, olha, não é aconselhável, não é, devemos fugir dessas coisas. E vai para o terceiro, e vai para o quarto e o quinto, e a continuidade, não é, das palavras que lhe chegam é a mesma, no sentido de que ele não deveria, não é, voltar a colocar a bebida alcoólica, não deveria voltar a beber. Até que ele encontra, lá para o 10º pastor, ele encontra um que diz, não, meu querido, está tudo certo, pode beber, não tem problema, desde que você não ande pelas calçadas embriagado, está tudo bem, pode beber. E então ele disse, eu sabia que essa era a verdade, eu sabia que era isso mesmo. Ou seja, tudo aquilo que os outros pastores disseram foi rejeitado, porque não era aquilo que ele queria ouvir. O que ele queria era uma desculpa para respaldar, não é, a sua vontade, o seu erro. Mas a gente sabe, irmãos, nós sabemos. Você conhece a palavra, nós conhecemos a palavra. Nós conhecemos aquilo que está escrito. E aquilo que está escrito não pode ser moldado à minha vontade. Não pode ser moldado ao meu estilo de vida. As pessoas estão tentando, sabe, queridos, moldar a palavra. Elas estão tentando transformar a palavra, contextualizar a palavra no sentido de que aquilo que está sendo dito não é exatamente aquilo.
sabe, que tem todo um contexto ali, há toda uma forma sabe, desviar a verdade da palavra para que ela se encaixe no meu modo de vida, no meu estilo de vida. A minha decisão e a tua decisão hoje tem que ser diferente. A minha decisão e a tua decisão hoje tem que ser a decisão de Daniel. Nós temos que dizer como disse Daniel: eu não quero me tornar impuro. Eu não quero me tornar impuro, meu irmão. Essa tem que ser a decisão do cristão. Nós não temos que estar buscando brecha, queridos, para oportunidade de pecar. Nós não temos que estar buscando, meu querido, facilidades para o erro. Nós temos que estar nos afastando disso. A palavra diz que a gente tem que fugir da aparência do mal. Aparência, não é nem do mal, é da aparência. Nos afastar, irmãos, do mal. Então, meu querido, a palavra de Deus para você hoje é essa. Decida. Decida caminhar e caminhar em santidade. Caminhar e caminhar em pureza. Caminhar e caminhar em relacionamento firme e concreto com o Senhor. Essa tem que ser a minha e a tua decisão, meu querido. Porque a igreja que Jesus vem buscar é sem ruga, é sem mancha, é sem defeitos. A decisão é minha e é sua. Qual será ela? Qual será a sua decisão? O que está sendo posto diante de você? Temos 2 pratos, temos dois banquetes, um banquete espiritual e um banquete carnal. Paulo diz lá em Gálatas que se nós dermos lugar à carne, nós iremos satisfazer as vontades da carne. Se por outro lado nós dermos lugar ao Espírito Santo, não satisfaremos o desejo da carne, estaremos nos fortalecendo espiritualmente no Senhor. Você pode dizer não ao pecado. Resistir ao diabo, diz a palavra, e ele fugirá de vós. Resistir, meu amado. Manter-se firme diante do pecado. Diga não ao banquete do inimigo. Diga não, se alimente apenas com a simplicidade do evangelho, a simplicidade da palavra. E o resultado vai ser o resultado que houve com Daniel. A Bíblia diz que ao passar dos dias, quando quando aqueles homens foram avaliar ali os jovens que estavam melhor e mais saudáveis e mais bonitos, diz a palavra que Daniel e os seus amigos superaram a todos os outros. Porque eles foram fiéis ao Senhor, porque eles se mantiveram firmes ao Senhor. Meu querido, meu irmão, toma essa palavra para você hoje. Decida viver uma vida de santidade, uma vida de integridade, uma vida de compromisso com o Senhor. Abra mão dos desejos momentâneos, dos prazeres agora, para viver um prazer maior, um prazer eterno, um prazer sem fim, meu amado. Um prazer que é o que Deus tem para mim e tem para a sua vida. Amém? Deus abençoe tua vida, abençoe você que esteve conosco até agora, que o Senhor multiplique sobre você a sua graça. O Espírito Santo te fortaleça. O Espírito Santo encha aí a tua vida de fé e de convicção. Eu quero orar com você, amém? Quero fazer uma oração, pedir que o Espírito Santo esteja nos visitando, nos dando direção, para que a gente possa vencer as tentações, vencer aí os banquetes, não é, que chegam para nós, e possamos mantermos firmes e santos no Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos te louvar, ó Deus, por essa palavra, te louvar pela tua direção nessa noite. Eu creio verdadeiramente, Senhor, que aqueles que estão ouvindo, Senhor, e ouvirão, meu Pai amado, esta palavra, ó Deus, entenderão, Senhor, a tua vontade para as suas vidas e saberão, Senhor amado, que, ó Deus, a tua vontade já é conhecida para nós e a tua vontade para nós é que sejamos santos. A tua vontade para nós, Senhor, é que andemos em novidade de vida, Senhor. A tua vontade para nós, Senhor, é que nós estejamos, Senhor,
abrindo mão da nossa própria vontade, para que a tua vontade prevaleça sobre nós, Senhor. E então, Senhor, queremos, assim como Daniel, decidir, ó Pai, hoje e agora, decidir, ó Deus, não nos contaminarmos, Senhor, com aquilo que está sendo oferecido, ó Deus, como banquete do inimigo, contrário, ó Deus amado, àquilo que o Senhor requer de nós. Mas te pedimos, Senhor, se em nós não há forças suficientes, Senhor, para dizer não, que Teu Espírito Santo nos auxilie, que Teu Espírito Santo nos fortaleça, que Teu Espírito Santo trabalhe em nós, Senhor, para que assim, cheios do Teu Espírito Santo, nós possamos nos posicionar, resistir, ó Deus, ao maligno, Senhor, para que ele fuja de nós, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, amado. Deus te abençoe, meu irmão, todos que estão conosco, né? Esse grupão aí de irmãos queridos, que o Senhor vos abençoe. E amanhã a gente está de volta com mais uma palavra da parte de Deus às 8 horas, tá bem? Deus te abençoe, fica na paz, em nome de Jesus.